Boa noite, boa noite, boa noite. Muito bem-vindos, galerinha linda, família Raive, querida e amada. Vou mais uma vez me apresentar. Não sei se tem coleguinhas novos que porventura não me conheçam, então vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Carla Lara, tenho 49 anos, sou médica há 25 anos, brinco dizendo que eu sou rodada pelas universidades públicas do Rio de Janeiro, passei por 3 delas na minha formação. Hoje eu faço medicina pública e sou empreendedora da saúde com a Raive. Então, hoje eu me vejo como uma missão de cuidar do outro, de cuidar do próximo, e de uma maneira mais ampla, não só na doença, na dor, mas também no bem-estar, na saúde, na qualidade de vida, mas também física, mas financeiramente, levando à construção de sonhos, de projetos, porque a gente tudo pode quando a gente acredita e quando a gente quer, né? Então, é assim que eu vejo esse projeto no meu coração. Muito bem-vindo a todos. E hoje vai ser o nosso segundo encontro para conversar sobre os nossos novos produtos da nossa querida e nova empresa Raive. Hoje combinamos de falar da nossa linha Reskin. E aí eu vou pedir licença para vocês. Eu sei que a nossa linha Reskin tem 3 produtos, mas hoje à noite eu peço licença para vocês para a gente conversar sobre esses 2 produtos. Vai ser uma noite que falaremos sobre colágenos, e vamos entender esses produtos, mas antes de entender esses produtos, como eles agem, para que eles servem, eu preparei uma conversa, um bate-papo sobre os colágenos, para vocês entenderem o que é, para que serve, diferenças, funções. E como eu combinei com vocês, eu vou pedir para vocês anotarem as dúvidas. Eu estou com um assessor hoje, estou com um mediador aí para me ajudar, para olhar o chat de vocês, porque eu não vou tomar conta do chat, eu não dou conta, eu só consigo fazer uma coisa por vez. Então, eu vou me doar para vocês nessa apresentação, mas quando acabar a apresentação, eu vou parar a gravação e a gente vai responder as perguntas que vocês forem colocando no chat ao longo da apresentação, e o Maurício Favaron, meu patrocinador, vai me ajudar e vai mediar isso daí e vai me orientar durante o processo, tá bom, gente? Então, essa é a dinâmica de hoje proposta. Preparei alguns slides, sim, mas antes dos slides, eu quero bater um papo com vocês. Quem me conhece sabe que eu gosto muito do olho no olho, né? E que eu gosto muito da coisa meio que lúdica, para a gente entender e visualizar melhor. Então, nesse primeiro momento, é isso que eu quero fazer com vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai conversar são colágenos. O que são colágenos? Colágenos são proteínas que o nosso corpo produz. O corpo produz essa proteína, mas a partir dos 25, 30 anos, o nosso corpo começa a diminuir a produção dessa proteína. E aí um segredinho, meus amores, a partir da menopausa é ladeira abaixo, porque aí a velocidade de degradação acelera no nosso corpo e a produção dessa proteína colágena diminui mais ainda, tá? E essa proteína, ela é importantíssima para o nosso corpo, porque ela é uma proteína estrutural, presente em praticamente todos os órgãos do nosso corpo, dando sustentação, literalmente, sustentação, segurando os nossos órgãos, a nossa pele, os nossos ossos, os nossos ligamentos, unhas, cabelos, os nossos órgãos, tudo tem colágeno, essa proteína estrutural. Então, é importantíssima essa proteína. E o que são proteínas, gente? Preciso que vocês entendam o que são proteínas. E aí eu trouxe esse cordãozinho aqui para a gente conversar. Isso aqui é um cordão de pérola. Cada bolinha dessa, cada continha dessa, equivale a um aminoácido, se isso fosse uma proteína. Então, uma proteína
é um conjunto de aminoácidos coladinhos um do lado do outro. Cada bolinha dessa representa um aminoácido formando uma proteína, tá? Só que o colágeno, ele é uma proteína tão densa, pesada e complexa que ele não é formado por uma cadeia de aminoácidos apenas, não. O colágeno, olha isso aqui, gente. Olha como é que o colágeno é formado, olha. Eles são 3 cadeias e em hélice, em espiral. Ó, isso aqui ainda torce sobre si mesmo. Então, para vocês imaginarem o que é a proteína colágeno dentro do nosso corpo, é isso aqui a proteína colágeno, olha. Então, são várias continhas, vários aminoácidos juntinhos, formando 3 cadeias, e essas cadeias, elas formam uma hélice entre si, então é uma tripla hélice. O colágeno, ele é uma tripla hélice, então ele é uma proteína grande e pesada. Por isso que as pessoas que não pararam para estudar, dizem que colágeno não funciona. Por quê? Comer essa proteína tripla hélice desse jeito, apesar da nossa mastigação, das enzimas digestivas que vão atacar essa proteína para digeri-la, quando ela vai chegar lá no intestino para ser absorvida, isso aqui está em fragmentos grandes, pesados. E esses fragmentos grandes e pesados não conseguem passar para dentro do sangue, para poder repor aonde o nosso corpo mais precisa. É aí que entra a indústria. Felizmente, temos a indústria para nos ajudar. E o que a indústria faz? A indústria submete essa proteína gigante em tripla hélice a um processo chamado hidrólise. O que significa hidrólise? Significa lise dessa molécula em pequenas moléculas. De acordo com o grau de hidrólise, quanto mais cortadinho, quanto mais quebradinho, quanto mais hidrólise, menor as partículas. Quanto menor, maior a absorção. O que é absorção? A absorção é a passagem da proteína de dentro da luz do intestino para o sangue. Então, o nosso intestino é como se fosse um tubo, gente, um tubo. Essa proteína, quando a gente come, ela desce da boca e ela vai lá para baixo do intestino, aqui, ela vai lá para baixo do intestino, tá? Agora, para ela daqui do intestino passar pro sangue, para cá, atravessar a parede do intestino, ela precisa estar fragmentada em partículas muito pequenininhas. E aí ela pode estar fragmentada em monossacarídeos, que é só em aminoácido, que é uma bolinha aminoácido. 2 bolinhas é disacarídeo, 3 bolinhas é trissacarídeos, e pedaços são chamados de peptídeos. Peptídeos. Então, vocês escutam muito falar em peptídeos de colágeno. Peptídeos de colágeno é a mesma coisa que colágeno hidrolisado. É aquela proteína gigante pesada que passou pela hidrólise e que, como consequência disso, fragmentou em peptídeos, em pedaços, em fragmentos. Que quando tem 2 bolinhas é dipeptídeo, quando tem 3 é tripeptídeo, e os maiorzinhos recebem o nome de peptídeo. Então, essa introdução, eu queria que vocês tivessem ideia, para vocês entenderem os slides, que agora eu vou aprofundar isso daqui com base na ciência, nos artigos científicos, para vocês entenderem
o que funciona, o que não funciona, o que é bom, o que não é bom. Então, eu vou compartilhar agora a telinha com vocês, tá bom, meus anjos? Telinha cheia aí, alguém pode fazer... Odete? Telinha cheia? Obrigada, meu amor, gratidão. Então, seguindo nesse raciocínio... Opa, aqui. Então, eu trouxe um pouquinho de informações conceituais sobre o colágeno. Então, já falei para vocês que o colágeno é uma proteína importantíssima, ela está presente. 25% a 35% do total de proteína dos mamíferos é colágeno. Então, mamíferos, de uma forma geral, 25% a 35% do total de proteína do nosso corpo é colágeno. Gente, engraçado como as coisas evoluem. Eu estava olhando um treinamento do ano passado, como as coisas evoluem. Ano passado, eram 29 tipos de colágeno. Hoje, ano passado, eram 21. Hoje, já existem 29 tipos de colágeno. Então, isso aí é uma constante evolução, né? Então, atualmente, já existem 29 tipos de colágeno. Os tipos de colágeno mais comuns são o tipo 1, tipo 2, tipo 3, que correspondem a 80% a 90% de todo o colágeno do corpo humano. Esse númerozinho, gente, então vocês já entenderam que atualmente existem 29, né? Tipo 1, tipo 2, vai até o 29. Esse númerozinho, normalmente, ele tem relação com o local que esse tipo de colágeno é encontrado no corpo humano ou no corpo do mamífero. Então, por exemplo, o colágeno tipo 1, ele é mais comum e ele é mais abundante na pele. O colágeno tipo 2, ele é mais comum e abundante nas articulações, nas cartilagens. Mostrei para vocês, no meu cordãozinho, que essa proteína é uma tripla hélice. Aqui no desenho, a gente tem, mais uma vez ilustrada, essa tripla hélice. E essa tripla hélice ela é formada pelo conjunto de 3 aminoácidozinhos, apenas 3 aminoácidozinhos que se repetem. Sempre são eles que vão estar presentes formando essa proteína, que é a glicina, prolina e hidroxiprolina. Não precisa saber esses palavrões, mas para vocês entenderem que apenas 3 tijolinhos desses repetidos, 3 continhas dessas repetidas, vão formando a estrutura da proteína colágeno. E essa proteína colágeno, então, a gente encontra na pele, nas cartilagens, músculos, unhas, cabelos, ossos, e assim sucessivamente. A pele, meus amores, é o maior órgão do nosso corpo. Não é nenhum órgão interno escondido, mas o maior órgão do nosso corpo é a pele, que está revestindo o nosso corpo. E aqui eu trouxe para vocês a estrutura de uma pele jovem e de uma pele envelhecida. Então, a gente tem, na pele jovem, a gente logo observa que acima está tudo bem esticadinho e bem liso, mas na pele envelhecida a gente já observa na superfície depressões, que são as rugas. E por que surgem essas depressões e essas rugas na pele envelhecida? Porque essa matriz extracelular, que é essa parte cremezinho aqui, ela fica menos densa, menos proteica, pela diminuição da proteína do colágeno, pela diminuição do ácido hialurônico, pela diminuição da elastina. Portanto, se na pele jovem, essa parte aqui de matriz extracelular, ela é densa, durinha, dando firmeza e resistência e garantindo uma pele lisa em cima, à medida que com o passar dos anos, o colágeno está representado por essa estrutura verde. À medida que o corpo diminui essa produção de colágeno, olha como é que essa estrutura começa a diminuir. Se ela começa a diminuir, amores, tudo começa a desabar. Literalmente, ó, puff, desaba, cai. Por isso, as rugas e depressões na superfície da pele, porque não tem mais essa sustentação no recheio, no meio, no miolo, por diminuição dessa matriz extracelular que a gente observa aí.
O que eu quero aproveitar para mostrar para vocês nesse desenho, para vocês entenderem? Imaginem, vamos olhar a pele jovem. Essas colunas verdes, imaginem elas como barra de sustentação. Pilares, colunas de sustentação que erguem e que suportam essa pele esticada. Junto com esse colágeno que ergue, que sustenta, temos fibras elásticas que dão como se fosse a sensação de elástico mesmo, essa flexibilidade, digamos assim. E o ácido hialurônico, representado por essas bolinhas azuis, eu quero fazer a seguinte analogia, eu quero que vocês, olhando para isso aqui, que vocês imaginem esponjas. Esponjinha de banho. Por quê? Porque o ácido hialurônico, ele puxa a água, e quando ele puxa a água, ele incha, e quando ele incha, ele hidrata essa matriz extracelular e, consequentemente, ele hidrata essa pele que está sobre essa matriz extracelular. Então, a ideia é o colágeno sustenta, que ergue, e o ácido hialurônico são essas esponjas que se enchem de água para hidratar toda essa região e a pele que está acima dessa matriz extracelular, tá? E aí, à medida que o corpo vai diminuindo a produção dessas substâncias, a pele vai ficando mais flácida, mais mole, menos hidratada, mais ressecada. Faz sentido? E aí, já vamos começar a falar agora dos tipos de colágeno no mercado. O que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe aqui para vocês o colágeno Verisol primeiro. Por quê? Porque se vocês forem olhar os nossos produtos, primeiro item que está aqui no Smart e primeiro item que está aqui no Prebiótico. Nos dois, qual é o colágeno que nós temos aqui? Nós temos colágeno Verisol. Então, os dois têm colágeno Verisol, por isso que eu trouxe o colágeno Verisol para vocês, para falar deles. Antes de eu falar do colágeno Verisol, deixa eu explicar mais uma coisinha para vocês, meus anjos. Nós já entendemos que o nosso corpo diminui a produção de colágeno e que, portanto, está indicada uma reposição, uma suplementação. Lembra da aula passada do equilíbrio entre degradação e reparação? Lembra? Então, se o corpo está em degradação, eu vou suplementar para tentar compensar o que o corpo está perdendo. Então, a suplementação do colágeno hidrolisado, do colágeno que foi fragmentado e que, portanto, ele está em partículas pequenininhas, minúsculas, como eu falei para vocês, então ele está em condições de ser absorvido, de passar para o sangue. E chegando no sangue, ele vai estimular, atuar nos órgãos-alvos para estimular a produção de mais colágeno. Então, qual é o papel dos peptídeos de colágenos e ou colágeno hidrolisado? Que são as moléculas pequenininhas fragmentadas. Como eles estão muito pequenininhos, serem absorvidos. Eles passam para o sangue e aí eles vão atuar no órgão-alvo para estimular mais síntese de colágeno local para reparar. Qual é o modo do comando? Repara, restaura, refaz. É esse o comando, tá bom? Agora, então, vamos voltar ao Verisol. O Verisol é o seguinte, meus anjos. O Verisol é uma patente alemã produzida por uma empresa alemã chamada Gelita. Se vocês forem no Google e botarem Gelita, vocês vão acertar esses e muitos outros artigos e trabalhos e materiais que estão disponíveis lá na página da Gelita sobre os produtos que ela produz. Então, assim, colágeno Verisol é igual a
peptídeo de colágeno, que são aqueles fragmentos pequenininhos, na quantidade de 2,5 gramas. E isso foi patenteado pela Gelita, e todo colágeno Verisol tem 2,5 gramas de peptídeo de colágeno produzido pela Gelita, que é patente alemã, tá? E esse colágeno, olha aqui, é o único peptídeo bioativo aprovado pela Anvisa. Diversos estudos científicos comprovaram os benefícios dos peptídeos bioativos de colágeno nos últimos anos, e desde dezembro de 2020, a Anvisa aprovou o uso dos peptídeos bioativos de colágeno Verisol da Gelita como substância bioativa para utilização em suplementos alimentares, com alegação para manutenção da saúde da pele. Da pele. Olha aqui. O Verisol é o único colágeno oral específico para a pele com comprovação científica de resultados. Para a pele, os trabalhos científicos mostram uma redução significativa da profundidade das rugas após 4 semanas de uso. Então, 1 mês usando direitinho todos os dias, observou-se aumento de 65% do colágeno na pele, aumento de 10% da elasticidade da pele, redução de 32% do volume das rugas, aumento de 18% da elastina da pele. Detalhes que não está aqui, mas está lá nos trabalhos e eu vou falar para vocês. Usou 1 mês, conseguiu esses resultados. Pode ficar quanto tempo sem usar o produto com sustentação dos resultados? Pode ficar 1 mês sem usar o produto, que o resultado ainda se mantém. Se passar mais de 4 semanas sem usar o produto, amores, tudo despenca de novo, tudo desaba. Lembra, o corpo está em constante processo de degradação e de reparo. A suplementação, lembra da primeira aula? Ela é uma escolha, ela é uma decisão, ela tem que ser contínua e diária. Então, você reparou durante 1 mês, conseguiu esses resultados. Se você parar de usar, você consegue sustentar esses resultados do colágeno Verisol por até 1 mês. Depois de 1 mês, se não voltar a usar, despenca e desaba tudo, tá, meus anjos? Outro detalhe. Trabalhos também mostraram que não adianta tomar dose maior do que 2,5 gramas de Verisol, que não há benefício. Não melhora mais, não melhora mais rápido, não melhora mais rápido. Então, tomar 5 gramas de Verisol ao invés de 2,5 gramas, lamento, é só jogar dinheiro fora. Na medicina integrativa, os professores chamam de cocô caro. O que é cocô caro? Se tomar demais, vai sair no cocô. Então, é jogar dinheiro fora. Trabalhos científicos mostram que a dose que funciona e que é necessária é 2,5 gramas de colágeno Verisol. Então, não faz sentido tomar uma dose maior do que essa, tá? Então, retarda os sinais do envelhecimento da pele, agindo de dentro para fora, não é alergênico, né? Estimula as células da pele a produzirem mais colágenos. Então, o que eu quero dizer para vocês? Não é à toa. Amores, nós temos uma lojinha linda, que a gente tem que se orgulhar quando a gente encaminha até para um profissional da área da saúde e é exigente, porque é uma página com evidências científicas, com trabalhos científicos, com tudo bacana. Se a empresa colocou esses colágenos no módulo de skincare, é porque esse colágeno Verisol, cientificamente, comprovadamente, os benefícios são na pele. Funciona para articulação? Não, não é para articulação.
O Verisol não é para articulação. Ficou claro? Mas como eu preciso dar uma resposta para vocês, vamos falar um pouquinho de articulação, então. Deixa eu explicar. Carla, se o Verisol não é para articulação, o que se usa para articulação? Nós temos várias opções para articulação, sim, tá? E aí eu trouxe para vocês, eu fiz uma revisão na literatura médica, base de dados científica, peguei artigos de revisão, esse daqui, olha, é de 2023 desse ano, tá bom? Dessa revista. Então, ele pegou vários artigos de vários anos e fez uma revisão disso para a gente. Então, aqui é um resumão, que vocês não precisam estar em inglês, em detalhe, eu só vou... porque tem os desenhinhos, e os desenhinhos vai ajudar vocês, confia em mim que eu vou facilitar a tradução disso aí para vocês. Mas o que esse artigo diz? Esse artigo fala da suplementação de colágeno na saúde articular. A ligação entre composição e conhecimento científico. Então, o que sabemos hoje, em 2023, com relação à saúde articular, entre composição e artigo científico? Nesse desenho, esse desenho retrata aqui de forma muito clara, se existe alguma dúvida, vamos tirar essa dúvida agora, colágeno é uma proteína animal, não existe colágeno vegetal. Infelizmente, os veganos não têm colágeno, tá? Então, o colágeno, ele é uma proteína animal de origem de aves, porco, gado ou peixe. E, normalmente, é da pele, que é tipo 1, ou articulações, tipo 1 ou tipo 2 desses animais, tá? E aí, esse colágeno retirado desses animais vai para a indústria, né? A gente conversou que eles precisam passar pela indústria para eles poderem serem apresentados ao público para consumo. Só que na indústria, eles podem sofrer processos diferentes de tratamento. Nem todos os colágenos vão direto para o processo de hidrólise, como eu falei para vocês. Existem outras formas de tratar esse colágeno para serem consumidos com outras funções que não a absorção para o sangue. Então, por isso que eu gostei desse slide, para passar isso para vocês. Então, nesses 2 primeiros quadradinhos aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem o colágeno não solúvel, não desnaturado, do tipo 2 aqui, do tipo 1 aqui. O que é isso? Lembra aquela tripla hélice que eu mostrei para vocês, que estava enroladinha? Então, esse colágeno, que é não desnaturado, não solúvel, essa tripla hélice, ela mantém a estrutura. São pedaços da tripla hélice. Então, o colágeno não desnaturado, então, se ele é não desnaturado, ele não foi desmanchado. Ele mantém a estrutura de tripla hélice, só que fragmentada em pedaços menores. Por isso, é grande, é pesado a molécula e o tamanho, e por isso ele não é absorvido e ele não passa para o sangue. Por isso ele não é absorvido e não passa para o sangue. E aí a gente tem o tipo 1 e tem o tipo 2. O colágeno de baixo, ele também é o colágeno nativo, só que agora ele é solúvel, tipo 2 e tipo 1. Ele também mantém a tripla hélice. Se ele mantém a tripla hélice, ele também é grande, ele também é pesado, ele também não é absorvido. Por isso que esses daqui têm um desenho diferente dos daqui de baixo. Aqui embaixo já começa, a indústria já pega essa tripla hélice e já começa a desmanchar essa tripla hélice. Aí a coisa começa a ficar bacana. Então, as famosas gelatinas. Quem compra gelatina? Quem come gelatina? Aqui a gelatina, olha. A gelatina, ela é colágeno desnaturado.
Então, se ela é colágeno desnaturado, já desmanchou a tripla hélice. E a gente tem cadeias, e a gente tem tiras. De qualquer forma, elas são compridas. Vamos ver o peso molecular, gente? Olha só. A gelatina, que são essas cadeias compridas, não é mais tripla hélice, mas é cadeia comprida, ela tem peso molecular de 15.000 a 250.000 Daltons. Enquanto aquelas proteínas nativas de tripla hélice, o peso molecular era de 300.000 Daltons. Percebeu? Então, em tripla hélice, porque ela não era absorvida, porque o peso molecular dela era 300.000 Daltons, muito grande, muito pesada. Já na gelatina, como a gente desfez a tripla hélice e agora a gente tem cadeias menos pesadas, mas ainda assim é pesada, varia de 15.000 a 250.000 Daltons. Por isso, e comer o pé de galinha, comer a gelatina, não vai brilhar muito no resultado, não. Vai sair no cocô. Porque olha o tamanho da molécula. É difícil absorver. É difícil absorver. Agora, quando essa proteína vai para a indústria e é submetida a processo de hidrólise, que é quebra, fragmentação, e quanto mais fragmentado, quanto menor a partícula, melhor, aí nós temos o colágeno hidrolisado. Olha aqui, ó. O colágeno hidrolisado, ele tem peso molecular de 1.000 a 10.000 Daltons. Se você olhar no nosso produto, vem escrito que o nosso colágeno Verisol tem 2.000 Daltons de peso molecular. Então, se ele tem 2.000 Daltons de peso molecular, ele é um colágeno hidrolisado, que tem um dos menores pesos moleculares, porque vai de 1.000 a 10.000, ele tem 2.000. E lembrem-se, os peptídeos de colágenos, eles fazem parte e estão aqui dentro do grupo de colágeno hidrolisado. Tá bom? Agora, mecanismo de ação que eu quero falar para vocês entenderem em relação às articulações. Vocês já entenderam que eu falei? Que esse colágeno hidrolisado, fragmentadinho, pequenininho, ele é absorvido. Então, se ele é absorvido, ele sai da luz intestinal e passa para o sangue para circular o corpo e ver qual é o local que está precisando de reparo e de síntese de colágeno. Comando, repara, repara, corrige, corrige. É isso que o colágeno hidrolisado faz, tá? Agora, vocês já ouviram falar que tem algumas pessoas que o doutor ortopedista manda a pessoa tomar comprimido de colágeno tipo 2 de 40 miligramas? Vocês já ouviram falar? Vou explicar para vocês o que é isso. Isso é exatamente esse colágeno inicial que eu mostrei para vocês. É o colágeno nativo, não desnaturado, pesadão, em tripla hélice, que não é absorvido, mas ele funciona. Deu nó na cabecinha de vocês? Eu vou explicar para vocês por que funciona. Vou matar essa charada para vocês. Porque o mecanismo de ação dele é diferente. Esse colágeno não desnaturado, nativo, em tripla hélice, que, portanto, é pesado e não é absorvido, não passa para o sangue, qual é o mecanismo de ação dele? Então, ele é em comprimido e a dose é de 40 miligramas. Quando ele chega lá no intestino, aqui, ele estimula o nosso sistema imunológico do intestino, as nossas defesas do intestino, e via a nossa imunidade, via as nossas defesas, são produzidas pelo nosso corpo substâncias anti-inflamatórias, mediadores anti-inflamatórios, que vão nos lugares e nas articulações que estão com dor e inflamadas para tratar a inflamação. Então, o colágeno tipo 2 comprimido de 40 miligramas é o colágeno na forma nativa,
não desnaturado, ele não é absorvido, ele não passa no sangue, ele dali do intestino, ele vai sair no cocô, só que quando ele passa ali no intestino, como ele nos protege, como ele nos ajuda? Ele estimula o nosso sistema imunológico, as nossas defesas, a produzirem substâncias anti-inflamatórias que vão combater a inflamação das articulações que estão inflamadas, melhorando a dor e melhorando o processo inflamatório e a degradação. Então, são mecanismos de ação diferentes. Enquanto o colágeno hidrolisado, minúsculo, passa para o sangue. Atenção, atenção, reparo, reparo, e vai estimular a síntese de mais colágeno, onde o corpo mais precisa para reparar, para restaurar. O colágeno tipo 2, 40 miligramas comprimido, ele tem ação anti-inflamatória quando a inflamação já está instalada. Reflexão aqui. Uma pessoa acima de 25, 30 anos, se já tem a diminuição da produção de colágeno, já tem indicação de repor colágeno. Concorda? Estão me acompanhando até aí? Então, a pessoa fez 25, 30 anos. 25, 30 anos, começa a diminuir a produção do colágeno. Se começa a diminuir a produção do colágeno, já tem indicação de repor o colágeno, para restabelecer aquele equilíbrio, para não seguir ladeira abaixo, para segurar a peteca, né? Então, essa pessoa não está doente. É uma reposição preventiva. Então, nesse caso, está indicado o colágeno hidrolisado. Diferente de uma pessoa que tem doença instalada, tem artrite instalada, tem doença inflamatória, tem artrose instalada. Essa pessoa que tem doença articular instalada inflamatória, ela se beneficia, na realidade, dos dois tipos de colágeno. O comprimido de 40 miligramas do colágeno tipo 2, nativo, não desnaturado, para atividade anti-inflamatória, melhorando a dor, melhorando o processo inflamatório e diminuindo a degradação, a progressão do processo, mas também se beneficia do colágeno hidrolisado para ser absorvido e ir lá estimular a síntese de mais colágeno local e de reparo local. Ficou claro, gente? Deu para entender? O que eu trouxe aqui? Não fiquem apavorados, que eu só quero mostrar duas coisinhas aqui que tem a ver com os nossos produtos, tá? Então, vocês já entenderam que os colágenos que tem nos nossos queridinhos, eles são Verisol e eles são específicos para a pele. Eles não tratam articulação. Ficou claro? Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte. Esse aqui foi um artigo, uma revisão de 2021, que avaliou o uso de nutracêuticos na osteoartrite crônica, em pessoas com problemas articulares crônicos. Então, o valor dos nutracêuticos, dos suplementos, isso que a gente usa, né? E aí ele avaliou todos. Então, quando ele falou em colágeno, os benefícios foram observados com a ingestão de 4 a 10 gramas por dia de colágeno hidrolisado. Então, melhora da dor, melhora da rigidez, melhora da função, esses benefícios foram observados com uma dose mínima de 4 gramas de colágeno por dia até 10 gramas de colágeno por dia. A gente sabe que quanto menor a partícula, quanto mais fragmentada e quanto maior a quantidade, maior a absorção e melhores os resultados. Então, 10 gramas por dia de colágeno hidrolisado é melhor do que 4 gramas dia de colágeno hidrolisado, tá? E mais que a gente vê aqui nessa tabela? No nosso queridinho Smart Colágeno, a gente tem aí, na terceira bolinha, cadê aqui para mostrar para vocês? A gente tem aqui na terceira bolinha, que ele tem 100 miligramas, que tem 100 miligramas de ácido hialurônico. Por isso que eu trouxe essa tabela.
O ácido hialurônico, ele tem benefícios na pele, mas ele também tem benefícios para a articulação. Benefícios na articulação com doses que vão de 80 a 200 miligramas. O nosso tem 100 miligramas. Então, o ácido hialurônico que a gente vai tomar aqui, a gente não sabe para onde ele vai. Ele pode ajudar a nossa pele, mas ele também pode ajudar a nossa articulação. O que o ácido hialurônico faz? Ele hidrata, ele lubrifica, ele amortece. Então, o ácido hialurônico do nosso Smart, ele vai ajudar a pele, mas ele também pode ajudar os processos articulares. E o outro que eu queria falar para vocês, que é a última bolinha, é o MSM. É o MSM, que é esse palavrão aqui, ó. Metilsulfonilmetano. Os trabalhos mostram que na dose de 500 a 1.500 miligramas tem ação anti-inflamatória, melhora a dor e melhora a inflamação nos processos articulares. No nosso produto, a gente tem 450 miligramas. Então, 450 miligramas está no limite inferior dos trabalhos científicos aqui. Então, pode ser que o MSM, além de melhorar os processos inflamatórios da pele, talvez possam melhorar os processos inflamatórios das articulações também, tá? Mas a gente não pode jurar isso, gente. Por isso que a empresa colocou esses produtos na linha de skincare. E essas combinações de ativos foi pensando em potencialização dos resultados na pele. Pode ser que a gente tenha benefícios indiretos em outros lugares? Pode, mas a gente não pode jurar e prometer. E aí eu vou trazer para vocês informação desse artigo aí que eu li, que diz o seguinte, sobre o MSM, os estudos em humanos, eles são com amostras pequenas, com grupos pequenos de pessoas, então a gente não tem muita prova e muita evidência, e além disso, esses estudos, existe a combinação do MSM com outras moléculas, como a condroitina ou a glucosamina. O que significa isso? Existe aí um viés. Não dá para a gente dizer que a melhora foi pelo MSM, se na realidade o paciente usou o MSM com outra substância. Então, se a melhora foi com a associação dos dois. Como seria essa melhora com o MSM isolado, nós não sabemos, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que o MSM é uma substância anti-inflamatória, antioxidante bacana, com atuação na pele, que pode ajudar a articulação também, mas a gente não pode vender como um produto que vai resolver os problemas articulares da pessoa. Vocês entenderam? Não podemos dizer que ela vai tomar e que vai ficar tudo na pele, que não vai nada para articulação. Pode ir alguma coisa para articulação. Agora, o quanto isso vai impactar na saúde articular da pessoa, não podemos afirmar. Então, por isso que eu queria explicar isso para vocês. Espero que tenha clareado um pouquinho a cabecinha de vocês. Se ficar dúvidas, me perguntem no final que eu volto, tá? Então, agora vamos falar dos nossos queridinhos. Já falei da teoria, vamos falar agora, então, na prática do nosso produto, né? Então, vamos falar primeiro do nosso Smart Active Collagen. Vamos lá. Lembrar que nossos produtos são premiums, são aprovados por médico, fórmula 100% natural, limpa, pura, qualidade, gente. E olha só, é profissional, é para o profissional técnico, então nada é por acaso, meus amores. Quando foi escolhida essa combinação, foi pensando em potencialização de resultados. Cada ativo, cada substância foi escolhida de propósito para potencializar e para impactar a saúde das pessoas. Então, uma associação cuidadosa de ativos que atuam em sinergia, ou seja, potencializando, somando forças, resultados mais visíveis e duradouros. Esse é o objetivo. Então, qual é a composição do nosso Smart? O colágeno Verisol, que eu já falei para vocês, na concentração de 2,5 gramas de peptídeo de colágeno, que é colágeno hidrolisado, pequenininho,
que tem a função, lembra, ó, são as traves de sustentação. Então, vai diminuir a aparência de rugas e de linha de expressão, suaviza a textura, inclusive de celulite. Dizer para vocês que os trabalhos científicos lá na Angelita do Verisol diz que a melhora na celulite, ela leva mais tempo. A gente viu que em rugas, 4 semanas, 1 mês, mas em celulite, 6 meses, tá? Porque a celulite, e aí vocês vão entender por que dessa combinação. A celulite, ela também é um processo inflamatório. Então, não é só diminuição de colágeno local, mas a gente tem ali inflamação, mediadores inflamatórios, a gente tem retenção de água, então a gente tem toda uma desorganização estrutural local que precisa ser tratada. Então, por isso, e nesse colágeno de pele Verisol, a empresa colocou substâncias anti-inflamatórias. Faz sentido para vocês? Celulite é uma doença inflamatória. Vou dar colágeno para firmeza e vou dar anti-inflamatório para combater o processo inflamatório. Acne é inflamação da pele. Vou dar anti-inflamatório de dentro para fora para ajudar na acne. Psoríase, vou dar lesão de pele, anti-inflamatório de dentro para fora para melhorar. Vocês entendem o cuidado, que nada é por acaso, foi tudo escolhido para potencialização, para melhores resultados? Então, aqui a gente vê o retinol, retarda o processo de envelhecimento da pele, protege contra a degradação e a perda de colágeno. O ácido hialurônico, que são as esponjinhas que eu expliquei para vocês, ele aspira, ele chupa a água, então ele aumenta a hidratação da pele, melhorando a elasticidade. A vitamina C é um potente antioxidante. Antioxidante a gente vai falar semana que vem, que combate os radicais livres, que torna um ambiente hostil, né, à degradação, ao dano. Então, vitamina C é um potente antioxidante que combate o envelhecimento precoce. O silício orgânico potencializa a síntese de mais colágeno, fortalece o tônus da pele. O MSM, que eu acabei de falar para vocês, reduz a inflamação da pele, dá mais firmeza. Vitamina E, também antioxidante, protege contra os radicais livres. Biotina, gente, biotina é a vitamina B7, que é precursora da queratina, e a queratina é a proteína estrutural das unhas e dos cabelos. Então, por isso que a biotina ela é importante para prevenir queda de cabelo, para fragilidade de unhas, porque ela vai restabelecer queratina, que é a proteína estrutural para a saúde de unhas e cabelos. E o zinco participa da manutenção da integridade da pele. Então, aqui, trouxe uma listinha, né, dos benefícios do nosso super produto, melhora significativa na firmeza, elasticidade e hidratação da pele, efeito rejuvenescedor, diminuindo rugas e linhas de expressão, potencializa, assim, estimula o nosso corpo a produzir colágeno, né? Porque é hidrolisado, porque tem outros ativos, protege contra a degradação, reduz a inflamação cutânea e efeitos que vão desde melhora de acne até melhora de suavizar celulite. Ó, não é cura da celulite, gente, olha aqui, ó. Suavização da celulite. Lembrem-se da primeira aula. Tudo é multifatorial. Além da suplementação, quais têm sido as nossas escolhas? Você tem pego sol sem proteção? Você tem se exposto à toxina? O que você anda comendo e ingerindo? Lembra da primeira aula? Então, suplementação não é magia, mas ela é bacana e funciona com escolhas inteligentes e com estilo de vida saudável, certo? Protege contra radicais livres responsáveis pelo envelhecimento precoce. Sabor delicioso de Pink Lemonade. E o pote vem com 30 doses para o mês inteiro, tá bom? Agora, vocês entenderam que é muita informação, gente? Por isso que eu hoje resolvi ficar só no colágeno, cara. Falei, não tem condições de falar de antioxidante hoje. Eu precisava que vocês entendessem, para vocês
ficarem tranquilos para poderem cuidar das pessoas aí fora e da saúde de vocês e dos seus amados também. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o intestino. Vocês precisam entender agora um pouquinho do intestino, do funcionamento do intestino, para depois a gente falar do nosso poderoso Prebiotic Collagen, tá? Então, vamos lá. A primeira frase que eu trouxe bem grande aqui, da mesma maneira que a pele é o maior órgão do corpo, né? O intestino é a porta de entrada para o corpo. Amores, por que o intestino é a porta de entrada para o corpo? Olha aqui. O nosso tubo digestivo porque é tubo, amores. Começa aqui na boca, ó, desce um tubo pela garganta, que é o esôfago, e esse tubo vai dobrando lá dentro e vai recebendo nomes diferentes. Então, assim, esôfago, depois vira estômago, intestino, tudo é tubo. E tem uma luz, por onde o alimento vai descendo por aqui até chegar lá embaixo no intestino. Então, o intestino é a porta de entrada para o corpo. Por quê? Para entrar no corpo, para passar para o sangue, tem que chegar na luz intestinal. Tem que chegar na luz intestinal para poder ser absorvido e entrar para o sangue e para o corpo. Por isso, o intestino é a porta de entrada do corpo, meus anjos. E aí, vamos entender um pouquinho disso aí, gente. Trouxe uma foto para vocês entenderem, sim. Vamos ilustrar isso. Vamos simplificar isso aqui. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Então, vocês já viram que o intestino é um tubo, e eu quero que vocês entendam exatamente isso. Esse tubo, ele só tem uma única camada de células. Está vendo o papel? O papel é como se fosse uma camada de células. Então, eu vou abrir. Quando eu abro, aqui estão as células representadas. Aqui estão as células representadas. Então, por que o intestino ele só é formado por uma camada de células? Porque se eu preciso que o alimento que está aqui na luz, no tubo, passe para o sangue que está do lado de cá, isso aqui tem que ser fino. Porque o nutriente tem que atravessar da luz para o sangue, para poder circular o nosso corpo todo. Então, por isso a natureza é sábia. Então, a natureza fez o intestino formado por uma única camada de células para que os nutrientes que estão aqui na luz, ó, que estão aqui na luz, a luz está aqui representada, consigam atravessar a parede de células e chegar aqui no vaso sanguíneo, ó, no sangue, para ir para o corpo todo, tá? Só que, ao mesmo tempo, se ele é formado por uma única camada de células, elas ficam muito vulneráveis a lesões e a agressões, porque elas são uma camada única. Aqui, nessa luz intestinal, a gente tem bactérias morando ali. E existem bactérias do bem e bactérias do mal. A gente deseja um predomínio das bactérias do bem. Quando a gente tem aqui na luz intestinal um predomínio das bactérias do bem, isso garante a nossa integridade e saúde intestinal, mas também do corpo inteiro. E agora vocês vão entender o porquê. Mas, quando as bactérias do bem, elas diminuem em quantidade e as bactérias no mal, elas predominam, isso é o que vocês escutam falar de disbiose intestinal. Então, o que é disbiose intestinal? Que está, inclusive, lá relacionado a esse nosso produto. É o desequilíbrio das nossas bactérias que moram dentro da luz do intestino. Quando as bactérias malvadas estão predominando sobre as bactérias do bem, isso é um quadro de disbiose. Se as bactérias do mal elas estão predominando, o que elas fazem? Elas lesam e elas rompem a integridade dessa camada de célula, fazendo percursos, como vocês estão vendo aqui. E se existem esses percursos, o que acontece? Gente,
Aqui é bolo fecal, aqui é material contaminado. Esse material contaminado atravessa e cai no sangue. Alô, alô, invasor, invasor, agressor, socorro, socorro. O sistema imunológico que está aqui embaixo, ele é disparado. Invasor, invasor, agressor, agressor. E aí libera o comando para a produção de várias substâncias inflamatórias, substâncias alérgicas. E aí piora a rinite, piora a alergia de pele, piora processos, artrite nas articulações, doenças autoimunes. Tudo isso piorou por quê? Intestino. Carla, por causa do intestino, por causa do intestino. Por isso que eu estou explicando para vocês. Como o intestino é a porta de entrada e tem interferência no corpo inteiro. Então, se a gente tem um desequilíbrio e essas bactérias do mal estão predominando, elas lesam e rompem a integridade da nossa célula, da nossa proteção, da nossa proteção. Esses materiais caem na corrente sanguínea. A gente tem um sistema imunológico muito ativo e eficaz para dar retaguarda para essa camada de células que é simples, que é única. Então, a gente tem uma camada, a gente tem um sistema imunológico de defesa de prontidão aqui para nos proteger. Mas aí, uma vez exposto a essas substâncias, a essas toxinas, ele começa a disparar substância inflamatória, processo inflamatório, radicais livres, estimula processos alérgicos. Por isso, e qual é a proposta do nosso colágeno? A proposta do nosso colágeno é ingerir pré-biótico. O que são pré-bióticos? São comidinhas, alimento das bactérias boas. Se você dá comidinha, alimento para as bactérias boas, o que vai acontecer? As bactérias boas vão começar a aumentar, a proliferar, para ficarem superiores às bactérias do mal. Quando as bactérias boas se multiplicam e ficam mais numerosas do que a bactéria do mal, se restabelece a saúde intestinal, a integridade dessa camada de células. Então, não tem mais esses canais de comunicação. Se não tem, se isso aqui tudo se fecha, fica juntinho, restabelece, você tem melhor absorção. Aí o que acontece? Aí você vai ter melhor absorção de nutrientes. O sistema imunológico acalma, aquieta, porque parou de chegar invasor. Se parou de chegar invasor aqui no sangue, o sistema imunológico, aquieta, acalma. E aí você tem a diminuição dos processos alérgicos, a melhora dos processos inflamatórios, tudo a partir da saúde do intestino. E voltando mais uma vez à nossa primeira aula, lembra os fatores a que a gente está exposto? Se nós tomamos antibiótico, que às vezes é necessário, não tem jeito, o antibiótico destrói a bactéria boa. Se destrói a bactéria boa, aumenta a bactéria do mal. O que a gente tem ingerido? Tem comido processados, que tem nitrito, nitrato, assim como cigarro, tabaco, agrotóxicos, tudo isso vai o quê? Vai fazer mal para as nossas bactérias do bem, vai provocar disbiose. Entendam como a coisa é complexa e como tudo faz parte de um conjunto. Como a saúde é uma coisa mais ampla e holística e não apenas a ausência de doença, como eu falei na primeira aula. Conseguem visualizar isso aqui agora nesse desenho? Tá? Então, o objetivo do nosso colágeno é cuidar dessas bactérias do bem que habitam a nossa luz intestinal, para que, predominando as bactérias do bem, a gente tenha a integridade e saúde dessas células, para que o sistema imunológico fique quietinho. E ele quietinho, sem estar excitado, não ataque processos alérgicos, não piore doenças autoimunes, não piore inflamação. É esse o raciocínio, é essa a base. Por isso que eu precisava mostrar isso para vocês e conversar com vocês sobre isso.
Agora sim a gente pode falar sobre o nosso pré-biótico, colágeno. Agora a gente pode falar sobre ele. E agora vocês já vão conseguir entender. Então, essa é a proposta desse produto. Um conceito revolucionário de cuidado com a pele a partir da saúde do intestino e do equilíbrio da microbiota. O que é microbiota? São as bactérias do intestino, que eu acabei de explicar. Então, qual é a proposta? O equilíbrio das bactérias do intestino, para que predominem as bactérias do bem, para que assim a gente tenha saúde intestinal e a gente tenha uma pele saudável, com menos alergia, com menos inflamação, tá? E aí melhora a acne, melhora lesões autoimunes, doenças inflamatórias na pele, essa é a ideia. Vamos ver os componentes, então, do produto. Lembrando, nossas fórmulas são formuladas por médico, 100% natural, fórmula limpa e pura, qualidade premium. Então, vamos lá. Qual é o colágeno? Colágeno Verisol 2,5 gramas, que são peptídeos de colágenos que vão ser absorvidos e que têm resultados na pele, né? Diminuindo rugas, melhorando textura e firmeza. Foz, o que é foz? Esse é o prebiótico, meus amores. O famoso prebiótico, que é a comidinha das bactérias do bem, é esse foz. Eles são os alimentos da microbiota, que são as bactérias boas, que liberam substâncias capazes de fortalecer a defesa da pele e ajudam na prevenção e tratamento de condições inflamatórias como acne e psoríase. Agora vocês conseguem entender porque eu expliquei para vocês, né? Se você tem as bactérias boas predominando, a saúde do intestino, não está caindo toxina no sangue, o sistema imunológico não está desesperado, liberando um monte de mediador que vai piorar a acne, que vai piorar a alergia, que vai piorar a psoríase. Está tudo quietinho. Está tudo quietinho, porque existe saúde local, tá? Fibras alimentares promovem a regulação do intestino e a eliminação de toxinas que causam danos à pele. Gente, as fibras, elas absorvem água, elas puxam água e elas aumentam o bolo fecal. Então, pessoas com o intestino sensível, elas podem ter até diarreia, evacuar mais pastoso, então tem que ficar de olho, porque a sensibilidade é individual. Para uma pessoa constipada, que tem dificuldade de evacuar, isso vai ser um benefício maravilhoso, até porque a ideia é essa. Quando essas fibras puxam água, elas também puxam toxinas para eliminar essas toxinas para fora do corpo. Então, expondo menos o nosso corpo às toxinas, que acabam sendo eliminadas do corpo com as fezes, através das fibras. Então, é limpeza mesmo, a ideia é limpeza, de desintoxicar o corpo, tirando coisas não saudáveis para a nossa saúde, digamos assim, tá? Inclusive, as fibras, elas são importantes em diminuindo a absorção de colesterol, evitando picos de glicose, porque a absorção da glicose é mais gradual. Então, fibras, elas são incríveis para a nossa saúde. Só que aí, assim, a dose do remédio, não é remédio, a dose desse suplemento depende da sensibilidade individual de cada pessoa. De repente, uma pessoa constipada vai ficar muito feliz de usar esse produto todos os dias. Mas uma pessoa que tem um intestino mais sensível, pode ser que o intestino dela não tolere, que seja desconfortável, que ela precise usar isso em dias alternados. Então, tem que avaliar caso a caso, tá? E essas fibras contribuem para a absorção de nutrientes do bem, a saúde da pele, para a eliminação de toxinas e de coisas ruins. Vitamina C é antioxidante incrível, combate o envelhecimento precoce, estimula a síntese de colágeno. Gente, olha só, colágeno de qualidade tem vitamina C. Colágeno de qualidade tem que ter vitamina C. Se não tiver vitamina C, não é absorvido. Para o colágeno ser absorvido, precisa de vitamina C para ser absorvido. Então, vitamina C é primordial junto do colágeno, tá? Vitamina B12 participa da manutenção do epitélio intestinal, B3 da função intestinal, B12, produção de células do revestimento intestinal,
Saúde, né, gente? É saúde como um todo. Vitamina K afeta a composição das bactérias da nossa microbiota, promovendo o aumento das bactérias benéficas. Então, a ideia é saúde intestinal e bactérias do bem no intestino. Sabor. Sabor tangerina, delicioso. A corzinha dela é natural, é da cúrcuma, que é um outro nutracêutico incrível também, com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Gente, nada é por acaso. Cada detalhe foi estudado e foi escolhido para sinergismo, para potencialização dos resultados, gente. Adoçantes naturais, aqui um bem bolado, né? Então, esse colágeno melhora a firmeza e elasticidade, inibe a hidratação da pele, diminui rugas, ajuda a regular o intestino, favorece a absorção dos nutrientes, fortalece as bactérias do bem para combater a inflamação e reforçar as defesas do organismo, com destaque na pele, protege contra os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento. Sugestão de uso, meus anjos. Eu fiz esse desenho para ficar claro para vocês. Quando a empresa sugere e o prebiótico, ele tem 18 doses. Então, a empresa sugere que use em dias alternados. Vamos explicar. Usar em dias alternados, mas intercalando com o SMART. Vocês precisam entender dos trabalhos científicos do colágeno verisol, que a ingestão de colágeno verisol ela é diária. Ela não é de vez em quando. Para ter resultado, aqueles trabalhos científicos que eu mostrei, é a ingestão de 2,5 de colágeno verisol diariamente. E aí você pode fazer isso de 3 formas. Você pode usar diariamente o SMART, ou você pode usar diariamente o prebiótico, só que aí se for o prebiótico, vai durar 18 dias, vai ter que comprar outro pote. Se for uma pessoa com intestino muito sensível, pode ser que ela não tolere, mas se for uma pessoa constipada, pode ser a solução da vida dela e a alegria da vida dela. E essa daqui é uma alternativa que eu acho muito interessante, que se complementam. Que você toma um dia prebiótico e outro dia o SMART. Um dia prebiótico e outro dia o SMART. Se você alternar dessa forma, você vai tomar colágeno verisol diariamente. Você vai ter o ácido hialurônico com MSM dia sim, dia não. Você vai ter prebiótico dia sim, dia não. Então, acaba que o benefício de um se complementam com o outro em dias alternados. Eu acho uma estratégia muito bacana. Gente, pode tomar os 2 colágenos juntos no mesmo dia? Eu não botei essa opção aqui. Poder pode, mal não faz. Mas, lembra, tomar 5 gramas de colágeno verisol não tem benefício extra. Então, não faz sentido. Por isso que eu não botei essa opção aqui. Não faz mal. Não tem como fazer mal, mas está jogando dinheiro fora. Tá? Está jogando dinheiro fora. O que eu quero mostrar, o que eu quero falar ainda para vocês ainda desse colágeno aqui? Sugestão de uso ainda assim. Uma pessoa que tem a pele mais madura, uma pessoa de mais idade, com mais ruga, com mais linha de expressão, o SMART ele é muito bacana, porque ele tem ácido hialurônico, ele tem um bem bolado para dar um up nessa pele, tá? Agora, gente, olha só. Se é uma pessoa que tem processos inflamatórios na pele, que tem acne, que tem dermatite atópica, que tem psoríase, que tem rinite alérgica, que tem dermatite atópica, que tem processos alérgicos, pessoa que tem processos alérgicos, que tem doença inflamatória, esse prebiótico colágeno, se a pessoa conseguir o intestino dela permitir que ela use todo dia, é o melhor. É o melhor. Pelos motivos que eu já expliquei para vocês. Só que se o intestino dela não tolerar todos os dias, faz esse esquema aqui. Faz esse esquema aqui, tá? Horário. Vamos lá. Horário. Vou descompartilhar a tela. Horário de uso.
Eu sou muito prática, gente. Vou dizer a teoria e depois eu vou dizer minha opinião prática, tá? A teoria é o seguinte: à noite, já até adiantando para o Nimbus, à noite, quando a gente dorme, o nosso corpo entra num estado de repouso, de descanso. E esse é o momento que a gente chama, tecnicamente, de anabolismo. O que é anabolismo e o que é catabolismo? Catabolismo é um estado de degradação do corpo. E anabolismo é um modo reparo e construção do corpo. Então, toda noite, quando a gente dorme e a gente relaxa, o nosso corpo dispara o modo anabolismo, construção, reparo, síntese. Então, teoricamente, pensando dessa forma, seria muito interessante usar os colágenos à noite, que a gente está dando matéria-prima, tijolinho, para na hora de dormir o nosso corpo juntar os tijolinhos e construir o muro. É literalmente isso. A gente toma os tijolinhos para o nosso organismo construir o muro, construir a sustentação, a coluna de sustentação. Então, esse é o melhor dos mundos e o melhor dos cenários. Prática. Anjos, eu sou muito prática. Eu acho que se a gente bota muita dificuldade, o cliente desiste e para de usar. Então, tem que ser funcional a rotina dele. Se ele não consegue usar no horário ideal, é melhor ele usar todo dia no horário que ele pode, que é bom para ele, do que ele tomar de vez em quando ele lembra, porque o horário não está bom. Entende? É a vida como ela é. Nós, distribuidores, eu tomo tudo. E eu espero que vocês também tomem tudo. Aí começa, o Nimbus é à noite, mas aí o colágeno também é à noite, como é que eu vou tomar não sei o que lá? O antioxidante é de manhã, mas aí manda tomar o chá no pré-treino também de manhã. Mas, não, faz uma confusão. E aí não sabe o que... E digo para vocês, cuidado com o cliente de vocês. Porque cliente minha antiga recebeu o novo e está perdida batendo cabeça, porque o comprimido agora é pó, e aí o pó está no lugar do que era o colágeno, e agora, eles ficam perdidos. Então, a gente precisa simplificar a vida deles, porque a gente precisa de adesão. Adesão não só para dinheiro no nosso bolso, mas adesão para a saúde dele. Lembra, a suplementação ativa é uso diário. Se ele não usar todos os dias, se ele usar de vez em quando ele lembrar, não vai funcionar. E se não vai funcionar, ele vai quebrar o nosso produto e vai dizer que não funciona e que não é bom. E a gente não quer isso. E aí a culpa é nossa que a gente não orientou direito o doente. O cliente, né? Ou o doente, a médica aqui, o cliente, né? Então, assim, precisamos ter essa sensibilidade. Às vezes, o ideal não é possível. E o que a gente pode fazer? Só para vocês terem uma ideia que a gente vai falar mais para frente. O nosso shot antioxidante. A empresa sugeriu o shot matinal antioxidante de manhã cedo em jejum. Mas, gente, ele pode ser tomado a qualquer hora do dia. Vocês sabiam que quem faz exercício de endurance, triatlon, bike, não sei o que lá, ele é ergogênico, ele posterga a fadiga muscular, é para fazer a garrafinha e tomar no meio do negócio. Então, assim, a gente precisa entender a necessidade de cada um, porque os nossos produtos são incríveis e eles têm flexibilidade de acordo com a necessidade de cada um. Então, a gente precisa entender a necessidade de cada um e adaptar o produto para a necessidade e o resultado que a pessoa quer, não o que eu quero. Entende? Então, esse atleta, ele pode tomar de manhã, mas, de repente, ele pode tomar num pós-treino para recuperação de músculo, de tanto radical livre que ele liberou pelo esforço excessivo. Entendeu? O nosso chá ele pode ser um excelente pré-treino. Ele pode ser usado antes, ou então ele pode ser tomado na hora do almoço, porque depois do almoço dá aquela lombeira, aquele soninho. Experimenta tomar ele na hora do almoço. Tudo de bom, cara. Cadê aquele soninho de depois? Então,
Então, a gente tem que entender a rotina do cliente e adaptar o produto à rotina do cliente. O importante é que ele use todo dia. O bom horário é o horário que ele consiga tomar todos os dias. Que ele consiga tomar todos os dias. Gente, 10h20 da noite, falei a beça, né? Vocês me perdoam. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação e eu vou tirar as dúvidas agora, que eu acho que eu só falei muito.